Amigo de Santana de Parnaíba, seja bem-vindo a mais um podcast aqui do nosso município para tratar de um tema super importante. Hoje a gente vai aproveitar essa questão do mês das mulheres para falar de uma coisa que não é tão bacana assim, mas que a gente precisa falar. A gente precisa continuar se movimentando e lutando contra a violência contra as mulheres. E para falar desse tema, a gente trouxe hoje aqui a Dilma Campos, que é assistente social aqui da nossa rede, trabalha no NUPAV e vai nos explicar mais detalhadamente como funciona essa ferramenta que a gente tem aqui no nosso município do combate à violência. Tudo bem, Dilma? Bom dia, William. Bom dia. É um prazer estar aqui nesse serviço, né? Prestando essa informação que é muito importante frente a esse tema, muito importante também, tá? Tendo a oportunidade de falar referente ao serviço que atende mulheres vítimas de violência, em parceria com toda a rede, tá? Então é um prazer e eu espero ajudar aí a comunicar às mulheres que elas não estão sozinhas. Tá certo. Dilma, para a gente iniciar esse bate-papo, conta um pouquinho sobre você, quais são suas funções. Então, eu trabalho no NUPAV, né, diretamente no NUPAV há 1 ano e meio, né, frente a esse setor de violência, fazendo esse atendimento a mulheres vítimas de violência. Dentro deste serviço ele é lotado por psicólogos e assistentes sociais que realizam o acolhimento da vítima. É um serviço de porta aberta, funciona das 7 da manhã às 17 horas, não precisa haver agendamento, e assim, é um serviço que na dúvida você deve procurar, tá? Você vítima, você que conhece alguma pessoa, até mesmo para uma situação de informação, de orientação. Então, é um serviço que nós estamos lá para poder auxiliar todo o munícipe, não somente a mulher, tá? Em concernente com esse tema, violência. Certo. E Dilma, deixa eu te perguntar, como é que a gente faz para acessar o NUPAV? Falo especificamente sobre endereços, telefones, como que é isso? Então, o NUPAV, ele está localizado ali no centro de Santana, né? Na rua Coronel Raimundo, número 90. É a antiga UBS Álvaro. Fica ao lado do Conselho Tutelar, próximo ao Colégio Colasso? Colasso. Próximo Colasso. Isso, próximo ao Colasso. Então, tá bem centralizado, é no centro. Então, a locomoção é bem fácil, né? Tem ali o terminal de ônibus. É bem fácil de procurar. Dilma, e se a pessoa não conseguir ir lá imediatamente, quiser tirar alguma dúvida, qual que é o telefone? Então, qualquer pessoa pode ligar, 4154-1528. Também tem um técnico disponível, seja um profissional de psicologia ou um assistente social, para tirar a dúvida. Nós chamamos esse atendimento de serviço de porta. Então, existe também o atendimento telefônico, em que um profissional pode tirar a dúvida de qualquer munícipe através do telefone. Tá, a gente falou aqui do atendimento direto que o NUPAV presta para as pessoas que estão sofrendo alguma violência. Mas, por exemplo, se eu sou um vizinho, sei de uma mulher que está sofrendo violência doméstica, enfim, eu posso procurar o NUPAV para relatar essa situação? Como é que funciona? Então, William, assim, de forma indireta, não há muito o que se fazer com relação a uma orientação. É óbvio que uma pessoa que ela tem conhecimento de uma situação em que uma pessoa está passando por uma violência, ela pode sim procurar o serviço para uma orientação. Contudo, nós não vamos poder fazer a busca dessa vítima, porque assim, eu não posso ligar para ele dizer assim, olha, veio um vizinho seu aqui e falou que você está apanhando do seu marido, ou que você está passando violência. Então, não é uma forma efetiva, né? Então, eu acredito que para que essa pessoa seja acolhida de uma forma mais intensa, partindo do ponto de que é um vizinho, de repente procurar essa vítima e falar, olha, eu sei o que você está passando, você não está sozinha, se colocar à disposição para acompanhá-la, tendo em vista que ela tem o conhecimento do serviço, da existência do serviço na rede, ela pode se dispor, né? Uma vez que ela se coloca a ir ao serviço, de repente acompanhar essa vítima até o local para atendimento. Certo, então nesses casos o melhor caminho é para a pessoa que, o denunciante, o terceiro que tem presenciado a situação, tem notado algo diferente, o melhor caminho é Delegacia da Defesa da Mulher. Delegacia da Defesa da Mulher, vamos supor que no momento ele esteja ouvindo que a mulher está passando por uma situação de violência. Ele pode ligar para a polícia, ele pode ligar para a guarda, né? Ele pode ligar no 180, 190, 153, acionar a situação mais imediata possível. Por quê? Porque é uma situação que está acontecendo, né? Agora, se é uma questão que ele ouve gritos, que ele de repente presencia essa mulher passando por alguma situação, porque nós estamos falando de violência, mas muitas vezes fica muito enfatizada a violência física
física. E não é sempre uma violência física que a mulher é vítima. A mulher é vítima de violência física, psicológica, moral, financeira, patrimonial, sexual. Então, assim, é muito mais além, né? Então, essa pessoa tendo conhecimento de que essa mulher tem uma violência, né, está ali inserida neste contexto, ela pode sim se colocar à disposição ou, sendo, né, nítido o que está acontecendo naquele momento, ela pode utilizar os recursos de segurança ligando para acionar a polícia, a guarda. Certo. O Disque 100 serve nesses casos também? Ele serve, mas aí o Disque 100, é um canal de denúncia, né? Então, pode haver a denúncia, essa denúncia será apurada. Então, eu acredito que não seria o meio mais efetivo, mas ele pode ser feito. A partir do ponto de que a pessoa quer ajudar, ela pode recorrer a qualquer recurso disponível. Tá, então, sobretudo, só para retomar esse assunto aqui, sobretudo se você estiver presenciando algo factual naquele momento de uma violência contra a mulher, por gentileza, não se omita. Pega o telefone, liga para a guarda 153, liga para a polícia militar 190, para os órgãos públicos poderem tomar iniciativa, poderem tomar a ação de resolver essa situação, né, Dilma? Exato. E assim, a mulher também, ela não tem conhecimento do quão grande é a rede, né? E muitas vezes ela se coloca num lugar de, vamos supor, ela está desempregada. Aí eu não vou embora porque eu não tenho para onde ir, eu não tenho como me sustentar, eu tenho filhos, o que eu vou fazer? Então, a Prefeitura de Santana de Parnaíba, junto aos demais serviços, tem alguns equipamentos, alguns órgãos, né, da Rede de Proteção à Mulher Vítima de Violência, que realiza esse acolhimento. Então, se a mulher ela passou por alguma situação de violência, se ela acionar, por exemplo, a guarda 153, essa guarda vai até o local, né, acolher a demanda dela naquele momento, ela será orientada. Existe um local no município que é um abrigo seguro, onde essa mulher ela é resguardada, a segurança física, psicológica dela, juntamente com os seus filhos. Existem algumas situações que devem ser pontuadas, porém, ela vai ser resguardada nesse momento. Então, existe um abrigo seguro. Para a mulher vítima de violência, assim, ela não está sozinha nessa situação. A rede está aí, a rede de proteção está aí. Então, existem muitos recursos, muitos serviços à disposição da vítima que ela não tem conhecimento. E aí, a partir do ponto que ela procura o NUPAV para atendimento, os técnicos que vão atendê-la farão toda essa intervenção, toda essa interlocução com a rede para que ela seja resguardada, a segurança dela e dos seus filhos, se for o caso. Se ela não tiver uma rede de apoio, né? Porque muitas vezes ela tem uma rede de apoio, de repente, em outro município, em outra cidade, em outro estado. A rede também articula toda essa situação para que ela esteja protegida. Mas é bom ressaltar, acho que você falou, mas no sentido de que o trabalho que é feito de prevenção à violência, ele não para ali na delegacia, no boletim de ocorrência, enfim. Procurando a ferramenta, procurando no PAV, a gente consegue prestar um auxílio maior em vários sentidos para garantir que essa mulher não venha a ser novamente vítima de violência. É isso, né? Isso mesmo, William. A partir do momento que ela procura o serviço, ela vai receber toda a atenção, vão ocorrer todas as intervenções com relação à segurança e também a comunicação com toda a rede de proteção. Então, vamos supor que essa vítima hoje, ela vá procurar o NUPAV. Chega lá, vai ter um técnico, vai atendê-la, e aí ela não pode voltar para casa. Eu não tenho para onde ir, então por isso que eu não vim. Não, você tem para onde ir. A rede tem esse lugar para você ir. Então, nós entramos em contato com a Guardiã Maria da Penha, essa guardiã vai até o local, pega essa vítima, leva até o CRAM, que é o Centro de Referência à Mulher. Nesse lugar, ela também é acolhida, e aí ela é levada para esse lugar seguro, até que ela tenha... nós temos um prazo de 10 dias, podendo ser prorrogado por mais 10, e existem outros prazos maiores em outros lugares, né? Porque nós temos também uma parceria com o governo do estado de São Paulo. Então, ela será resguardada. Então, no momento em que a vítima se coloca a procurar a proteção, procurar ajuda, ela não está sozinha. Então, é um passo muito... Ela não vai caminhar sozinha. Vai ter sempre alguém da rede ali caminhando com ela, ajudando ela. Eu digo que nós, técnicos do NUPAV, pegamos pela mão e levamos. Certo. Muito bom. Você falou de uma coisa muito importante, que é a rede. A rede com seus vários equipamentos que a gente tem aqui. A gente falou do atendimento direto da pessoa que busca esse atendimento, fala, poxa, eu estou sofrendo a violência. A gente falou aqui, basicamente, de como uma terceira pessoa pode denunciar e auxiliar nesse sentido, mas também tem as situações em que a rede aciona o NUPAV. É isso? Como funciona? Sim. Muitas vezes, vamos supor, a mulher ela foi vítima de violência, chegou lá machucada no hospital,
né? Então, existe uma triagem feita naquele equipamento, então ela passa por essa triagem, percebido a situação de violência, porque muitas vezes ela não fala, mas está muito claro, né? Por exemplo, a mulher chegou com o olho roxo, bati na maçaneta da porta, isso não vai, né? Então vai muito da conduta técnica, do acolhimento daquele profissional para entender que aquilo não é uma situação de uma batida de um olho na porta, na maçaneta da porta. Pode ser uma situação de violência. Então, a notificação, a procura, o auxílio, ele não vai pela confirmação, ele vai pela suspeita. Então, se existe uma suspeita de algum profissional que acolheu essa vítima, ele tem que notificar os órgãos. E ele pode, sim, entrar em contato pelo telefone e, de repente, solicitar uma orientação. Porque, muitas vezes, a situação da proteção contra a mulher, ela não é tão ampla, ela não tem a informação, nem todos os técnicos têm essa informação. Então, muitas vezes, entrando em contato com o NUPAV, nós vamos prestar toda a orientação necessária para que aquela vítima saia daquele equipamento de saúde e seja levada até os locais que forem necessários, né? Para que ela seja resguardada. Certo. Orientada e encaminhada, isso mesmo. Certo. Só que acho que cabe reforçar, nesse sentido, que a ação do NUPAV depende também da ação da pessoa. A pessoa... Acho que tem que entender, acho que desse bate-papo que a gente tem que reforçar, que ela não está sozinha. Chegando no NUPAV ligando, falando com a pessoa, buscando a pessoa para procurar atendimento, vai ter uma rede com recursos para protegê-la. Acho que isso é importante falar, né? Sim, muito bom, William. Vai ter uma rede completa. Ela não vai deixar de ser assistida. E muitas vezes a mulher vítima de violência, com base na Lei Maria da Penha, ela tem muitos direitos, né? Então, muitas vezes, essa mulher, ela trabalha, ela fala, eu não posso sair daqui porque eu trabalho nessa cidade. Não. Por você ser vítima de violência, a partir do momento que você faz um boletim de ocorrência, que você solicita uma medida protetiva, você está coberta, você tem direitos, porque você é vítima. E o que vale nesse momento é a sua segurança, né? Então, resguardar a segurança. Então, nesse momento que ela entra em contato no NUPAV, seja via telefone, seja através do atendimento de plantão, ela será totalmente resguardada. E aí, nós fazemos toda a articulação com a rede para que ela tenha toda a atenção necessária. Então, acho que a gente tem que quebrar aqui algumas objeções. Eu não tenho condição financeira de me manter. A gente tem equipamentos para isso, de forma temporária, a depender da necessidade. A gente também tem equipamentos que auxiliam nesse sentido, no sentido de qualificação, no sentido da busca por novos empregos, novas fontes de renda. Então, acho que essa é uma das objeções que talvez estejam aí na lista, né? Sim. Das que são objeções. Vou falar um pouquinho da nossa parceira, né? Que é a Secretaria da Mulher. A Secretaria da Mulher, ela é voltada ao atendimento à mulher. E muitas vezes as mulheres vítimas de violência estão inseridas nesse serviço, porém, elas não estão lá como vítimas de violência. E aí, através dos cursos, através de toda a situação que é colocada à disposição, né, e do contato e da rotina, vem-se à tona de que essa mulher é vítima, porque nesse equipamento também existem profissionais que acompanham. Então, a partir do momento que existe essa percepção de que ela é uma possível vítima de violência, vai se haver uma outra condução desta vítima, né? E aí existe as comunicações entre a rede, que muitas vezes a vítima não sabe, mas nós estamos ali, nós falamos de monitorando, nós estamos monitorando e meio que guiando essa vítima, né? Tá, ao outro ponto que você falou, acho que cabe ressaltar, mesmo que você já tenha falado, mas marcar bem, eu já tenho uma fonte de renda, já tenho emprego, e por essa razão eu não consigo sair de onde eu tô. A gente tem ferramentas para isso e a mulher está amparada pela lei, inclusive. Acho bom reforçar. Exato, está amparada pela lei. Por exemplo, uma mulher vítima de violência, ela tem direito a um aluguel social, né? E aí, em concernente com esse aluguel social, ela tem também um recurso que o governo do estado disponibiliza, que é um recurso para que ela possa prover alimentos, isso não precisa ser comprovado, isso é mediante uma avaliação técnica dos serviços de proteção, né? Existe um atendimento, uma avaliação técnica, ela estando inserida nos requisitos básicos dessa solicitação, ela tem direito a receber um auxílio, ela tem direito ao auxílio aluguel, então, eu não tenho para onde ir, ela vai ter direito a um auxílio aluguel, isso tudo através das intervenções dos profissionais que vão acolher. Certo. Aí tem um outro ponto que pode ser uma objeção. Poxa, mas eu tenho medo. Acho que a gente tem que reforçar novamente.
Você não está sozinha, mulher. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente tem o CRAN como equipamento e a gente também tem aplicativo, botão de pânico, tem as medidas protetivas, tem várias ferramentas nesse sentido, né, Dilma? Sim. Nós temos na verdade, dois equipamentos, dois aplicativos que são baixados. SOS Mulher Segura, né, que é um sistema estadual, ele vale em todo o estado. E tem o Parnaíba Segura. Parnaíba Segura. Acho que é isso. Então, a mulher, ela aciona, e aí tem uma fala muito legal, que tem uma senhora vítima de violência, e aí nós orientamos ela a baixar o aplicativo, e ela foi fazer um teste, porque funciona, ele funciona. Ela fazendo o teste, ela apertou o botão do pânico, em 5 minutos tinha 5 viaturas na porta dela. E ela sem entendeu por quê. Porque realmente funciona. Então, muitas vezes, a mulher vítima de violência, ela desacredita da assistência que é disponível para ela, sendo vítima. Então, muitas vezes ela fala assim, não vou procurar porque não vai adiantar, eu não vou fazer um boletim porque não vai adiantar, não vou pedir uma medida protetiva porque não vai adiantar, e vai adiantar. Porque a partir do momento que você fala, vai haver um acompanhamento, né, para que isso seja de forma efetiva para sua segurança. Então, existe sim. Tá. E tem casos, Dilma, uma dúvida assim, tem casos de pessoa que tem todos os indícios ali, que tá passando por uma violência, chega a vocês e de repente a pessoa decide não seguir? Existe muito. E é uma pena. É uma pena porque a gente liga a TV, né? A gente tem acesso aos meios de comunicação e a gente vê todo dia o número de mortes, né? Tem até um recorte nas mídias falando da procura pelo Google, né? Como matar uma mulher. E aí, muitas vezes, a mulher, ela enxerga assim. Ela olha a situação dela ali, naquele momento, né? E não procura. E aí lá, muitas vezes ela vem, a gente orienta e ela vai embora. E ela fala, não posso. É porque eu sou apaixonada por ele, porque eu tenho uma história com ele, eu tenho filhos com ele. Mas e você, né? É muito importante isso. E você? Até quando? E muito importante falar, William, porque assim, a gente tá falando de mulher. Mas nessa casa, pode ter filhos, né? E essas crianças, elas estão inseridas também nesse ambiente conflituoso, nesse ambiente violento. E vai ter um impacto. Com certeza, sempre, né? Eu costumo dizer nos meus atendimentos que a criança, ela é uma semente lançada. E aí, muitas vezes, vai crescer os espinhos. Por que crescer os espinhos? E aí, elas reproduzem essa situação que a gente fala que é uma situação cultural, né? A violência, ela vem e ela vem aumentando a cada vez mais, e é cultural. E aí, nesse meio, tem uma criança. E aí, muitas vezes, ela coloca, porque eu tenho filhos, mas, poxa, seus filhos também, né? A gente tem recebido muitas notificações de mulheres vítimas de violência e crianças nesse ambiente passando por violência psicológica, com, assim, gravíssimos, reproduzindo na escola, com comportamentos na escola, e aí vem para nós, quando a gente vai apurar, é porque, de repente, existe essa situação de violência dentro da própria casa. Então, assim, é grave. É muito grave. E, assim, não usando só o mês de março, né, que é colocado lá, que aqui o município institui o mês de março. Temos até uma campanha Março Lilás, que é para trabalhar a violência contra a mulher, mas tem agosto, que é um mês... Mas, assim, a gente tem que trabalhar o ano todo. De forma contínua. Todos os dias, de forma contínua, incisiva e em todos os lugares. Partindo do ponto da escola, que é onde a criança está inserida, fazer o atendimento integral àquela criança, para sondar se de repente ela está segura realmente, né? E aí, partindo do ponto de que existem, por exemplo, reuniões de pais, eu utilizo muitos recursos, nós temos muitos recursos, utilizar reuniões de pais para que seja falado sobre violência, nós temos ido nas escolas para fazer palestras, para falar sobre violências, e tem vindo muita coisa, porque as crianças trazem, os adolescentes trazem, é muito, muito grande. Então, assim, enfatizando, você mulher que passou ou está numa situação de violência, você não está sozinha, procure os serviços, procure a rede. Procure apoio, procure ajuda. Certo. Porque você tem. E dessas mulheres que decidem não seguir, existem parte delas, ou um quantitativo delas, que se entende como culpada pelo que aconteceu? Na maioria das vezes, até mesmo as que dão continuidade no atendimento. Elas vêm para o atendimento e muitas vezes elas justificam a conduta do autor, né? Muitas vezes elas se colocam assim. E a sociedade em si fala, vamos colocar assim, um recorte. Ela apanhava. Por que ela não foi embora? Por que ela passou por tanto tempo? Por que ela? Porque não é ela.
é por que que ele agrediu. A gente não pode voltar o olhar para a vítima nesse momento, como a culpada da situação, porque não foi ela. E aí existe a situação financeira, dependência emocional, situação de filhos, e aí muitas pessoas de fora colocam, isso tudo desculpa. Não é desculpa, são fatos, são evidências, né? Então, muitas das mulheres que vêm, que não dão seguimento, nós realizamos o monitoramento. Então, a gente fica ali olhando por onde ela passa, muitas vezes orientando os serviços que atende na saúde, né? Na USA, na UPA, no hospital, para que ela possa ser de forma indireta acompanhada, no CRAS, né? Que muitas têm benefícios sociais, então elas procuram o CRAS, então a gente tem sempre essa interlocução com a rede para que, de certa forma, elas estejam seguras, mas na maior, assim, não é um número grande, mas muitas das mulheres que procuram, que não querem atendimento, a gente liga, busca ativa de medida, olha, a gente é um serviço de saúde, temos aqui profissionais para atendê-la, né? De repente fazer uma terapia, porque nós fazemos a avaliação através de sinais e sintomas de violência. Então, muitas vezes a mulher, ela já está naquele lugar acostumada, tá? Já, né? A gente fez um atendimento, por exemplo, de uma mulher que ela estava ali, naquela situação, apanhando e tudo bem, e dia após dia, apanhando e tudo bem. Só que aí teve uma hora que ela falou, vou procurar. Procurou, recebeu orientação, foi encaminhada, está sendo muito bem assistida. Por quê? Porque ela teve conhecimento dos direitos dela, né? Certo. Deixa eu te perguntar, a partir do momento que a pessoa chega no Nupave com uma situação como essa, quanto tempo, em média, ela fica atendida, sendo atendida pelo Nupave? Tem um tempo, não tem? O quanto ela precisar? Como que funciona? Então, partindo da avaliação do profissional, nós fazemos o agendamento inicial de 8 sessões, porém ela pode ser dispensada antes ou prolongar o atendimento. Isso vai muito deste processo de terapia que ela vai passar. Então, muitas vezes a mulher vem, ela entende, na segunda sessão, ela entende que ela é a vítima, que ela quer mudar, e aí ela se coloca, não, olha, eu vou mudar de lugar, eu vou embora, de repente vai para outra cidade, e aí ela fala, eu não vou dar continuidade aqui. Ela vai embora, muito bem, a gente continua acompanhando de certa forma, e aí, ok. Então, assim, não existe um número certo. Nós iniciamos com 8 sessões em terapia, tá? E aí, pode ser que isso se estenda ou pode ser que isso diminua. E aí, vamos supor que ela ficou lá 8 sessões, muito bem manejada, muito bem orientada, né? Psicologicamente. E aí, o profissional acha por bem que essa mulher, ela siga em acompanhamento na rede de saúde, na atenção básica. Então, ao final do 8º atendimento, é feito o encaminhamento e ela é encaminhada para a rede na atenção básica para que ela possa prosseguir. Porque muitas vezes a mulher não precisa somente de um acompanhamento psicológico, ela precisa de um acompanhamento psiquiátrico, de um acompanhamento clínico, que muitas das mulheres não fazem. Então, é todo um cerco com relação aos cuidados. Isso se tratando da parte de saúde, porque aí entram várias outras coisas, atendimento social, que é também prestado pelo Nupave, enfim, e outras coisas. Mas legal saber, a ideia no final é manter esse atendimento o quanto for necessário. O quanto for necessário. E aí você fez uma fala importante. Essa vítima vem, ela é atendida por um profissional de psicologia e nós fazemos o atendimento de serviço social dentro do serviço, onde nós fazemos o acolhimento dessa vítima com relação à situação financeira, vulnerabilidade, acompanhamento em saúde, fazemos todo um recorte. E aí, naquele momento, se a gente for entendido de que ela está numa situação vulnerável, além da violência, aí a gente comunica a rede, né, de assistência para que ela seja assistida, de repente que sejam disponibilizados benefícios e recursos que está disponível no município. Certo. Você já falou em outras palavras, mas eu acho bom ressaltar algumas coisas, acho que é essencial a gente ressaltar. Não foi exatamente essa pergunta que eu te fiz, mas reitero, você já falou, mas é bom ressaltar. Por que as mulheres às vezes não seguem com os processos, não seguem se resguardando contra a violência? Em sua maior parte, porque elas se colocam como culpada pela situação. Em sua maior parte, por dependência emocional, dependência financeira, né? Julgamento de familiares. Então, e muitas das vezes elas não procuram por conta dessa situação. E é muito triste. É muito triste porque, assim, entendendo de que isso pode acabar num final muito triste, né? Porque, assim, se calar leva a um lugar onde você vai estar sozinha, né? E muitas vezes falar
vai te levar a um lugar que vai talvez salvar a sua vida ou de outros, né? Então, isso é muito importante. Certo. Dilma, e outra coisa, saindo desse escopo para, de repente, famílias que não têm esse quadro, para pessoas que não vivenciam isso ou não presenciam isso, acho que é importante falar que ainda assim há um papel social das demais pessoas nesse combate. Por exemplo, o município hoje tem investido numa campanha muito forte de combate à violência em quase todos os bairros da cidade. Você vai ver algum ponto de ônibus, algum outdoor falando disso. Qual é o nosso papel, o papel das demais pessoas no ambiente social com relação a isso, com relação à questão da violência, sobretudo a violência contra as mulheres? Essa pergunta ela é muito importante, porque assim, sim, o município ele investe em situações, em comunicação visual, né? Só que a comunicação visual, ela é importante, mas a comunicação verbal, né? Utilizar os meios de comunicação, Instagram, WhatsApp, todos os meios que a gente tem, todos os recursos que a gente tem, eu acho que é muito válido, né? Educação, então fomentar a política pública sempre está fomentando a educação, sempre o tema violência, como é importante, né? A escola, eu uso como base a escola um espaço muito importante para que isso seja colocado, que isso seja falado, que isso seja estudado todos os dias, imposto todos os dias. Eu acho que deveria ter uma matéria, né, na escola que colocasse isso para que as crianças que estão muitas vezes na casa vivendo essa situação ou vendo que seus familiares ou até mesmo a sua própria genitora passa por essa situação, poder de repente buscar ajuda, falar para uma pessoa da confiança, né? De repente um professor, um diretor, um inspetor de alunos, uma pessoa próxima ali de que existe essa situação. Então, é muito importante continuar investindo em políticas públicas e na comunicação. É muito importante. Acho que esse espaço, essa oportunidade aqui, ela é muito rica, né? Porque isso é passado de um para o outro e aí vira meio que uma bola de neve, que eu acho que a internet, a comunicação, ela é muito rica. Então, a gente tem que usar isso como recurso, ou como a gente puder. Acho que é muito importante isso que você falou. Nesse sentido, não é porque você não vivencia uma situação como essa, não é porque você não presencia, que você não pode fazer parte dessa luta, não é que você não pode ajudar a combater. De repente, um simples compartilhamento de informação, de algum conteúdo que você vê nesse sentido, já ajuda. Por exemplo, compartilhando esse podcast aqui, por mais que você não viva isso, por mais que você não passe isso, alguém da sua rede que você não conhece pode estar passando por isso, pode necessitar dessas informações. Então, já vou pedir a gentileza para vocês que estão nos assistindo aqui, compartilhe esse conteúdo, ajude que essa informação seja repassada a mais pessoas, ajude que as pessoas conheçam o que é o NUPAV e o que o NUPAV faz. E falando nisso, Dilma, a gente centralizou muito a conversa no sentido da violência contra as mulheres, do apoio que o NUPAV dá da violência contra as mulheres. Mas só que o NUPAV não se limita a isso, né? Tem outros serviços também. Sim. O NUPAV é um núcleo de atenção a acidentes de violência. Então, nós atendemos mulheres, crianças, vítimas de violência. O número é muito grande, né? Nós elencamos no ano passado, de 2025, 399 atendimentos realizados com medida protetiva, mas esse número ele passa muito mais, muito mais. E aí, com relação a atendimento às crianças, eles vêm para o NUPAV para que sejam atendidos através de denúncia no Disque 100, conselho tutelar, a escola, muitas vezes, acolhe uma situação de violência em que a criança está passando, a saúde, muitas vezes a criança vai numa consulta pediátrica e aí é percebido pelo profissional que acolheu que a criança pode estar em uma situação de violência, então é encaminhado através de uma notificação, né? E aí nós, tendo conhecimento dessa notificação, nós passamos a acompanhar. E aí, os encaminhamentos que são realizados, nós fazemos o atendimento da criança também em psicoterapia. Então, para a criança, nós atendemos através da psicoterapia individual, temos oficinas de terapia com os profissionais que manejam o atendimento dessas crianças, então encaminhamos também para a rede e também fazemos o monitoramento. Então, tanto a mulher vítima de violência quanto a criança é atendida pelo NUPAV da mesma forma. Serviço de porta aberta, não precisa ter um encaminhamento. Tendo a dúvida, nós estamos à disposição para qualquer orientação. Então é isso, se você conhece alguém que está numa situação de violência, você pode se orientar no NUPAV. O ideal mesmo é que você
Se for uma situação factual, que você ligue para a Polícia Militar, no 190, ligue para a Guarda Municipal, no 153. Você também pode usar os outros serviços de denúncia, 180, o Disque 100, enfim. Não seja omisso com relação a isso. E o NUPAV é uma das ferramentas que o nosso município tem para combater a violência. A gente tem várias outras. Temos a Secretaria da Mulher dentro dessa rede de apoio, temos a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Desenvolvimento Social, Delegacia da Mulher, enfim, a Guarda Municipal, Patrulha Guardiã Maria da Penha, enfim, várias e várias ferramentas para o combate à violência, sobretudo a violência contra as mulheres. Então, se você sabe, de novo, vai o apelo, se você conhece alguém nessa situação, procure uma dessas ferramentas, ligue, denuncie para que a gente possa combater a violência, sobretudo a violência contra as mulheres. Mas mais do que isso, se você, independente disso, se você não conhece, não presencia, não sabe de nenhum caso nesse sentido, nos ajude novamente, peço para você, nos ajude, curtindo, compartilhando esse conteúdo para que mais pessoas fiquem informadas. Dilma, acho que é isso, acho que a gente falou sobre as principais situações, principalmente aquelas que envolvem as mulheres. Eu queria que você deixasse suas considerações finais, a sua mensagem para as mulheres de Santana de Parnaíba, sobretudo para as mulheres. Eu só gostaria de enfatizar, né, que assim, nós utilizamos de alguns meios de campanhas e ações em situações pontuais para enfatizar os direitos, né? E você, mulher, tem direitos dentro deste município que talvez você desconheça. Então, se você faz parte, se você passou, ou você tem uma simples dúvida, procure ajuda. Você não está sozinha. Nós temos uma rede muito ampla de atendimento, de acolhimento, de proteção, para que você possa ser amparada e saia desse mundo, né, que você está. Então, neste momento, eu gostaria de reforçar que a violência contra a mulher, ela não é um problema individual, não é um problema da pessoa, isso é um problema da sociedade, isso precisa ser mudado, e aí nós podemos começar, nesse ano no início do ano eu falei que eu acho que esse tema seria muito, muito colocado frente ao grande número de mulheres vítimas de feminicídio. Então, não é só algo para se trabalhar por conta da violência que se tem, mas é algo que você tem que estar ali todo dia, né, trabalhando-se todo dia. A informação ela tem que rodar em todos os lugares, por todos os meios de comunicação, a fim de proteger, não quando já aconteceu, né? Então, para dizer que você não está sozinha, nós estamos à disposição. Em caso de dúvida, pode procurar o NUPAV, vou deixar o número novamente, 4154-1528. O atendimento é das 7 da manhã às 7 da tarde, de segunda a sexta-feira. É isso aí. Muito obrigado a você que nos assistiu. De novo, reitero esse compromisso da gente combater a violência, sobretudo a violência contra as mulheres. A gente falou muito, tirou muitas dúvidas e voltou muito esse conteúdo para as mulheres, mas você, homem, que está nos assistindo, é importante também nesse contexto. Sobretudo você que é uma pessoa de boa índole, bom caráter e não compactua com isso. Você também tem que nos ajudar, deve se manifestar, não pode ficar omisso e tem que nos ajudar compartilhando esse conteúdo para que mais pessoas, mais mulheres fiquem informadas dos seus direitos, das ferramentas que a gente tem aqui no nosso município do combate à violência e entre elas o NUPAV. Muito obrigado, fiquem com Deus, até nosso próximo encontro.